Bom, pessoal, não sei se o som vai ficar muito bom, porque tá uma chuvinha arrumada aqui e esse barulho interfere um pouco. Mas esse é um assunto pouco conhecido e, na verdade, controverso, que é relaxamento do fio. Cabral, que diabos é o relaxamento do fio? Pois bem, gente, o que eu vou falar com os amigos não tem origem em trabalho técnico nenhum. Eu até procurei, não achei, mas é algo que, por exemplo, açougueiros experientes, quem trabalha com carne, muitas pessoas, muitas entre aspas, tá? Conhecem essa teoria e assumem essa teoria, e outros tomam atitudes para prevenir o relaxamento do fio ou para contornar o relaxamento do fio, mesmo sem saber da causa exata do porquê isso. A teoria diz o seguinte, gente, que o fio de uma lâmina não usada por um dado período de tempo, ele relaxa. O que é esse relaxa? Normalmente, quando alguém vai se referir que um fio não está muito alinhado, tendem a mostrar essa figura dos dedos entrelaçados como uma metáfora. A bem da verdade, isso está muito distante da realidade do que ocorre com o fio, porque isso não ocorre com o fio. O fio, quando desalinha, gente, ele sofre ligeiras curvaturas. Não dá nem para falar que é uma cobra, porque uma cobra é uma curvatura muito acentuada. São ligeiras curvaturas para um lado e ligeiras curvaturas para o outro, tá? Por que isso é prejudicial? Muito simples. Quando você tem um fio alinhado, a superfície de contato é pequena. Quando você tem esse fio desalinhado, ele desalinha para um lado, desalinha para o outro, você aumenta muito a superfície de contato, a área de contato, e com isso há uma desmultiplicação da força e o corte fica menos eficiente, o corte fica ruim. Pois muito bem, muita gente pode nunca ter ouvido falar desse fenômeno, vamos admitir que ele exista, chamado relaxamento do fio. Mas eu tenho certeza que alguém já viu, alguém mais experiente no uso de uma lâmina, falar assim: antes de eu começar a usar a lâmina, vamos acordar o fio. E como é que isso é feito? As famosas 2 passadinhas de leve, sem pressão, numa chaira de aço lisa. Quer dizer, nós já mostramos que isso não é o suficiente para refazer um fio. Então, se o fio melhora, não é porque ele foi refeito, é provavelmente ou porque ele estava rolado ou ele estava desalinhado. E ele voltando ao alinhamento, o desempenho fica melhor. Por que eu falei que isso é controverso? Porque tem gente que acredita, como eu acredito que isso ocorra, tem gente que não acredita e tem a maioria das pessoas que sequer nem nunca ouviram falar disso. Não sabem desse fenômeno, se ele existe, se não existe, não faz a menor diferença. Por que essa lâmina está aqui, esse Hans? É um Hans Viper, tá? Porque com certeza absoluta tem mais de 3 ou 4 meses que eu não uso. E toda lâmina minha, gente, quando ela é colocada de lado,
eu sempre dou uma passada, aquelas famosas 2 passadas na chaira de aço lisa, ou se o fio tiver mais detonado, 2 ou 3 passadas numa haste cerâmica e depois guardo. Então, em tese, esse fio teria que estar ótimo. E por que eu falo que eu acredito que isso é válido, que existe o relaxamento do fio? Porque eu já percebi isso algumas vezes. Ah, Cabral, você já fez um teste? Ô, gente, nem eu, e acho que esse é um dos motivos de não se achar trabalhos técnicos sobre isso. É quase impossível você fazer um teste sobre esse assunto, gente. Porque primeiro tem o fator tempo. Qual o tempo? Um dia, uma semana, um mês, 6 meses, 1 ano? Não dá para falar. A não ser que você teste rigorosamente, anote. Outro fator que interfere. O fio tem que estar sempre ótimo. A pessoa tem que saber afiar. Tem que estar aquele fio e, se possível, com regularidade para obter o mesmo resultado. Normalmente, nesses casos, os gadgets pré-angulados, quer sejam de pedra ou de haste, funcionam bem. Terceiro fator, tipo de aço. Porque é esperado que diferentes aços tenham diferentes memórias e dureza desses aços. Então são tantos fatores, gente, que na prática é muito difícil você fazer um experimento. E é por isso que eu jamais fiz e jamais faria um experimento, e ninguém de sã consciência faria isso. Mas essa lâmina, com certeza, tem mais de 3 meses que não é usada. E provavelmente, gente, vocês não vão ver uma diferença da água para o vinho. Aliás, os amigos, muito provavelmente, não vão ver diferença alguma. Se existir essa diferença, eu vou sentir no cortar. E aí os amigos vão ter que confiar na minha palavra, tá? Então, tá aqui ele, da forma como foi guardado alguns meses atrás. É um aço equivalente ao 440C. Olha, nitidamente ele está arranhando um pouquinho no cortar. Se eu tentar rapar cabelo, ele rapa numa facilidade incrível. Ó. Parece uma lâmina de gilete, ó, sem problema algum. Tá? Mas no passar nessa folha de papel fino, ele nitidamente está com uma sensação de arranhar. Então, usando a famosa chaira de aço lisa, as 2 passadinhas para, como diz o pessoal mais antigo ou mais experiente, acordar o fio. Tá? É o termo que é usado. Avivar o fio, acordar o fio. Vocês viram que isso não afia absolutamente nada. Gente, é nítida a diferença. Suaviza o corte. Tá? A percepção é que ela está arranhando muito menos. Mas muito menos mesmo. Tá? Então, eu acredito que exista esse fenômeno do relaxamento do fio. Não só pela experiência, gente, mas também por aí entra a vantagem de você ter um conhecimentozinho a mais, aleatório, tá? Porque isso não é nem metalurgia. Existe um princípio na física que chama entropia. Cabral, o que é entropia? Gente, basicamente, de modo bem grosseiro,
A gente pode resumir dizendo o seguinte, que a lei da entropia, ela diz mais ou menos, a nível grosseiro, tá? O seguinte: todas as coisas tendem a um estado de menor energia. Existe um chavão muito comum que as pessoas dizem é que tudo tende ao caos. Por quê? Porque o caos seria o estado de menor energia em que não existe organização. Porque para existir uma organização, você precisa de energia. Então, o caos seria isso. Mas entropia nunca foi dito isso. A entropia se diz o seguinte: as coisas tendem ao estado de menor energia. Mas o que isso tem a ver com fio? Ora, gente, é muito simples. Quando você tem um fio alinhado, perfeitamente reto e coisa, você colocou energia ali. Você introduziu energia no aço ao afiar e ao alinhar o fio. Por uma série de fatores, com o passar do tempo, há um decaimento dessa energia. Você pode chamar de memória do aço, elasticidade do aço, uma série de coisas, mas a tendência é ele relaxar, entre aspas, ou seja, se ele tinha aquela tendência de ter ligeiras ondulações para lá e para cá, e que você alinhou ao passar na chaira, ou seja, introduzindo energia, ele tende a relaxar, desalinhando novamente. E aqui, nitidamente, gente, eu percebo uma suavização no fio, tá? No cortar, tá? A sensação é que o arranhamento é bem menor. É por isso que eu acredito que o fenômeno do relaxamento do fio realmente exista. Tem gente que vai falar que não, que é bobagem. E eu não tenho como contestar isso. Porque a única coisa que eu tenho para provar é a minha experiência pessoal e a sensação que eu tenho, somada à experiência de várias pessoas que antes de usar uma lâmina para cortar uma carne, cortar um legume, cortar um couro, cortar o que for, ela vira e fala: vamos dar uma acordadinha no fio, tá? E é só isso, gente. E aí vai trabalhar. Ah, mas a pessoa nem testou isso antes. Não, nem testou. Às vezes, é o que eu falei, muita gente faz isso sem nem saber do porquê que está fazendo. Ela só sabe que o fio melhora, porque ela aprendeu por experiência própria, ou num caso que não é legal, ela aprendeu por experiência de terceiros e nunca experimentou na realidade aquilo. Ela faz porque aprendeu assim e acha que é o certo. Mas a maioria das pessoas que fazem, gente, é porque já tiveram uma ou outra experiência com isso, em pegar uma lâmina que estava guardada e tal, foi usar, está achando que o corte não está legal, dá 2 passadinhas na chaira de aço lisa, sem pressão, e o corte fica bom. Então, quer dizer, eu acredito nesse fenômeno. Quem não acredite, está ótimo e tal. E, infelizmente, gente, como eu já citei, eu, pelo menos, não achei trabalho técnico sobre isso, tá? Mas eu acredito que ocorra, porque eu acabei de constatar que pode acontecer de eu pegar uma outra lâmina minha que está guardada talvez há mais tempo, o fio está suave e tal, e aí eu passo na chaira e não vejo diferença alguma. Mas será que é o mesmo aço? O 9 cromo 18 MOV, equivalente ao 440C, será que é a mesma dureza? Então, será que o ângulo do fio é o mesmo? Então, gente, como eu falei, é um tema controverso, tá? Uns acreditam, outros não acreditam, e eu garanto que a esmagadora maioria das pessoas sequer ouviu falar nisso ou sequer se preocupa com isso, tá? Mas eu já cansei de ver vídeo de chefe de cozinha tendo essa prática. Às vezes ele nem fala nada, simplesmente pega a sua chaira lá,
quarto e vai trabalhar. Alguém que lida com carnes. Vamos acordar o fio, ou vamos avivar o fio. Sendo que avivar, gente, não significa passar com força. Normalmente essas pessoas passam dessa forma. Isso não é o suficiente, como nós já mostramos, para provocar um desgaste adesivo ou para provocar um brunimento excessivo do fio, promovendo uma elongação do aço, porque o aço tem, mesmo ele mais duro, tem um certo coeficiente de elasticidade, então você conseguiria laminar um pouco mais esse fio por brunimento, tornando-o mais agudo. Mas eu tenho certeza que não é isso que ocorre com essas duas passadas, gente. Literalmente, esse fio deve ter sofrido o relaxamento, ou seja, ele perdeu energia, e aí aqueles ligeiros desalinhamentos, tá? Uma ligeira curvatura de uma parte do fio para cá, uma ligeira curvatura para lá e tal, voltou a se instalar, e aí ele não está tão eficiente como poderia ou deveria estar, tá? Então, eu até estimulo os amigos que tiverem curiosidade a procurarem por isso. Pode ser que achem alguma coisa, algum trabalho técnico. Eu não achei, mas também não, eu confesso que não procurei muito, tá? Mas não achei. Poucas vezes eu já ouvi falar, mas tem, como eu já falei, não foi um nem dois vídeos que eu já vi na internet, o usuário falando: vamos dar uma acordada no fio, avivada no fio, com essas duas passadinhas de leve na chaira. E usuários gringos, quem eu já vi fazer isso no Brasil? Marcelo Bolinha, do Marcelo Bolinha Carnes. Já vi ele fazendo isso, tá? E muita gente assim. E os amigos devem conhecer alguém, ou já devem ter visto algum das antigas, antes de usar a faca, normalmente faca que o pessoal usa, fala assim: não, vamos dar uma acordada no fio aqui, ou nem fala nada, simplesmente pega duas passadinhas na chaira, 3, 4, sei lá, mas sempre de leve, e aí vai começar o seu trabalho, quer seja carne, quer seja verduras, quer seja outro material, tá? Mas esse vídeo talvez sirva para, eu não diria alertar, mas apresentar a uma grande parcela dos amigos esse fenômeno que potencialmente, eu acredito que exista, mas que potencialmente, vamos sempre colocar no condicional, porque eu não posso dar uma experiência minha um ar de verdade, é apenas o que eu experimentei e sinto, tá? Que pode ocorrer com lâminas de corte, principalmente a nível do fio, a nível da borda extrema do fio, gente, que é algo muito delgado. Dependendo de como o amigo afia, pode variar entre 0,2 microns e, se ele afia bem, até 1 micron, tá? Então, quer dizer, nós estamos falando de uma seção de aço extremamente delgada, que uma série de fatores podem interferir nisso que eu estou chamando de relaxamento, ou seja, numa perda de energia, e ele que estava tenso, vamos dizer, pela energia introduzida ali por uma chaira, porque mesmo essa passadinha de leve, gente, você está introduzindo energia ali, tá? A energia não se perde, ela tem que ir para algum lugar ou assumir alguma função. Se perder, ela não se perde. Então, é por isso que eu acredito, é basicamente pela minha experiência, pela minha sensação, e aí entra a ciência, tá? Mas eu não posso dizer que nesse caso é ciência, mas
entra a ciência no tocante à lei da entropia, tá? Se tudo tende a um estado de menor energia, o estado de menor energia para tudo acaba implicando em desorganização, que é aquela famosa frase que eu falei que a entropia diz que tudo tende ao caos. A entropia não diz isso, tá? Mas é um chavão comum isso, tá? Porque o caos é um estado de baixa energia, um estado de desorganização. Tudo que você vai organizar requer que você coloque energia no sistema, tá? Porque você está forçando uma posição. E o fio nada mais é do que isso. Quando ele está alinhado, você está forçando que ele fique alinhado, tá? Então, o estado natural é que ele sofra um desalinhamento com o tempo. Se ele está parado ali, sem uso... Ah, Cabral, e quanto tempo? Gente, é como eu falei, não dá para dizer. Eu não posso dizer se é com um dia, com uma semana, com uma hora. Não posso dizer, porque para dizer isso, eu teria que experimentar, eu teria que fazer experimentos. E como eu já disse, as variáveis são tantas que é praticamente impossível, gente. E talvez, ou porque não tem fundamento também, existe essa possibilidade. Ah, Cabral, não existe experimento disso porque não existe fundamento. Tá, pode ser verdade, tá? Eu não estou afirmando que o fenômeno existe. Eu estou dizendo que, para mim, na minha percepção, na minha experiência, ele existe, o fenômeno do relaxamento do fio. Mas não quer dizer que ele realmente exista, tá? Isso aí vai caber a cada amigo avaliar o que eu falei, talvez se aprofundar em estudos, procurar informação, mas eu acredito que exista. Tanto é que eu tenho o hábito. Por exemplo, se eu vou tirar bifes e tal com a cimitarra, por exemplo, que eu já falei, que é a minha titular de bifes, antes de começar a tirar os bifes, e não importa se eu a usei há uma semana, há 3 dias, há um dia, 2 passadinhas alternadas numa chaira de aço liso, e aí tirar meus bifes normalmente. Assim que eu acabo de usá-la, lavo, seco, 2 passadinhas alternadas numa chaira de aço lisa e ela é guardada, tá? Por quê? Porque eu acredito em guardar uma lâmina de forma que ela esteja sempre pronta ou com o melhor fio possível para aquela circunstância, porque se você usou e não retocou em haste de cerâmica, por exemplo, esse fio sofreu algum desgaste ou alguma deformação. Mas no caso da deformação, ao você finalizar o uso, lavar, secar e 2 passadinhas na chaira de aço lisa, ela corrigiu essa deformação. De modo que, em tese, quando você precisar usar aquela lâmina de novo, se decorreu pouco tempo, talvez não tenha sido suficiente para haver o relaxamento do fio. E como eu estou dizendo, gente, o relaxamento do fio, você não vai ver algo do outro mundo de diferença. Não é isso. Vocês viram que, mesmo sem ser usado há meses, rapou o cabelo tranquilamente. A questão é que, no cortar o papel fino, depois de passar na chaira de aço lisa, nitidamente a sensação ficou mais suave. Ah, Cabral, mas isso não houve melhora no fio mesmo, até que ele rapou o cabelo. Sim, se ele estava ligeiramente ondulado para um lado, numa seção ou para o outro, isso, em tese, dependendo da seção, se ela estiver virada para cá, no eu passar aqui, ela vai rapar cabelo talvez até um pouco melhor. Se ela estiver um pouco girada para cá, no eu tentar rapar aqui, ela vai rapar, mas de forma um pouco pior. Vai depender daquela seção do fio para onde que ela está ligeiramente ondulada. Mas a partir do momento que eu alinho todo o fio, que eu introduzi energia ali e alinhei tudo, ela vai rapar com certeza e ao longo de toda ela.
E é essa diferença que a gente busca, gente. Porque quando você está usando uma lâmina, idealmente você quer sempre usá-la com o fio no seu estado ótimo. E nisso a chaira de aço liso auxilia bastante, realinhando. Tanto é que aquilo que eu falei, o Mr. M me perguntou, ô Cabral, mas quando usar a chaira de aço liso? Não tem como falar. Cada usuário sabe. Ele está cortando, ele percebeu um decaimento no desempenho, ele dá 2 chairadinhas alternadas e pronto, o desempenho melhorou de novo. Ah, Cabral, mas de quanto em quanto tempo isso? Não tem como falar, gente. Pode ser a cada 10 cortes, a cada 100 cortes, não tem como falar. Você sente, você está usando, você sente. Se você tiver um mínimo de experiência e um mínimo de sensibilidade, você percebe claramente que o seu fio está perdendo desempenho. Então você dá 2 chairadinhas alternadas e ele volta ao desempenho e vamos embora, vamos trabalhar. Esse princípio se aplica ao relaxamento do fio. Ou seja, com o tempo ele perdeu energia, tendeu a um estado de desorganização, entre aspas, ou seja, por ser uma seção muito fina, pelo aço ter memória, pelo aço ter elasticidade e tal, até por ele tocar em uma coisa ou outra, algumas seções do fio vão sofrer ligeiras ondulações para um lado e para o outro. Então o desempenho fica um pouco prejudicado. Quando você retorna energia para esse sistema, no caso o sistema é o fio da lâmina, retornar a energia significa passar na chaira. Você está introduzindo energia no fio, ele realinha e aí o desempenho fica melhor. Então, eu basicamente tenho certeza que acabei apresentando esse conceito de relaxamento do fio para uma parcela até bem significativa dos amigos. Eu tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar nisso. Eu tenho certeza que alguns acreditam nisso, assim como eu tenho certeza que alguns acham que isso é bobagem. E como eu disse, eu não tenho como contestar isso. A única coisa que eu posso dizer é que eu acredito nesse fenômeno e tomo práticas que me auxiliam com ele, ou seja, me ajudam a minimizar esse fenômeno que eu acredito que exista, tá? Eu acho que era isso por esse vídeo. Eu sei que é um vídeo controverso, eu sei que é um vídeo que vai provocar curiosidade em muitos dos amigos. Vai ter gente querendo fazer experimento, eu não tenho paciência e eu acho que os amigos também não vão ter, porque, como eu falei, não dá nem para quantificar em quanto tempo isso ocorre, tá? Mas não deixa de ser uma informação, tá? Eu acredito que não prejudica ninguém antes de assumir uma tarefa de corte fazer isso aqui. Você não perde tempo, você não está prejudicando o seu fio que já está ali, tá? Ah, Cabral, pode não melhorar. Pode não melhorar, mas se você fez da forma correta, um ângulo um pouco acima do ângulo usado no seu fio, sem pressão, com certeza absoluta você não vai prejudicá-lo. Então, eu não vejo motivo para não adotar essa prática, tá? Que é acordar, entre aspas, como diziam os mais antigos ou mais experientes, né, o fio antes de usá-lo. E como eu já disse, mesmo que isso seja só algo da minha cabeça e da cabeça de alguns doidos por aí, né? Você já viu que tal prática não vai prejudicar o seu filho, não vai prejudicar as suas tarefas, não vai te fazer perder um tempo significativo, porque você gasta o quê? 2, 3 segundos para fazer isso?
não mais do que isso. E aí vai fazer sua tarefa tranquilo, normal, tá? Eu acho que era isso por esse vídeo. Uma boa ruminação cerebral para todo mundo e um abraço.